Graça e paz vos sejam dadas, seja bem-vindo ao meu novo canal. Aqui quem está falando é o Felipe. Eu quero trazer para você nesse canal uma mensagem de Jesus para a sua vida. Eu quero trazer uma passagem que diz em Mateus 14, 22, que diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair a tarde, já estavam eles só. Entrando no barco, já estavam longe, e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu! Não tenham medo! Então Pedro lhe disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha! Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E profundamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco. O vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente é o Filho de Deus. Essa passagem ela nos traz uma boa visão da nossa vida hoje. Que os discípulos aqui, eu creio que eles estavam no auge da sua fé, porque antes de Jesus mandar eles ir para o mar, eles acabaram de ver uma multiplicação de peixes que não tinha da onde sair isso. E às vezes a nossa vida se encontra tão boa, de uma forma tão magnífica, que chega um momento que do nada isso tudo passa. Do nada parece que Jesus parou de nos olhar, do nada parece que ficamos inimigos dele. E agora eles entram no barco e vem uma tempestade tão forte que eles começam a ter medo e acharem que eles iriam afundar, que eles iriam morrer sobre essa tempestade. Mas Jesus chega para mudar isso tudo. Jesus chega para mostrar que sobre a tempestade ele é capaz de andar. O que significa isso? Que ele é capaz de andar sobre o seu medo, sobre o seu pânico, sobre o seu estresse, sobre a sua enfermidade, sobre aquilo que você acha que você não é capaz de ir. Jesus tem a autoridade, Jesus tem o poder, Jesus consegue caminhar por sobre o seu problema. E Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas e os discípulos falam: agora chegou a nossa vez, porque o medo está tão grande que agora a gente começa a ver fantasma. E Jesus fala assim: não temam. E um dos discípulos, chamado Pedro, fala assim: ei, se é tu mesmo, Jesus, manda que eu vá até aí. E Jesus fala: vem. E quando Pedro começa a caminhar sobre a palavra de Jesus, Pedro começa a seguir, e Pedro começa a andar sobre a sua tempestade. Pedro começa a andar por cima das águas. Aquilo que Pedro tinha medo lá atrás, agora Pedro já começa a caminhar sobre isso. Mas quando Pedro, no seu processo, que ele está indo em direção a Jesus, ele começa a olhar novamente para a tempestade, para o vento que soprava, para as ondas que eram muito grandes, e ele começa a sentir medo disso também. E ele começa a afundar novamente. Tudo aquilo que ele estava sentindo antes começa a vir de novo o medo, a angústia, e agora eu vou morrer, o que vai ser de mim? Mas Jesus mais uma vez estende a mão para Pedro. Jesus aparece mais uma vez, levanta ele e fala: homem de pequena fé,
Não deixe que a sua fé venha te derrubar. Não deixe que a sua fé, mesmo que pareça que a onda vai te levar, mesmo que pareça que a doença, mesmo que pareça que a angústia vai te levar, Jesus tem poder de caminhar sobre isso. E Ele é mais ousado. Ele te chama para caminhar juntamente com Ele em cima do seu medo, da sua aflição, porque Ele é o remédio para sarar tudo. Ele é o seu combustível para você seguir. Creia nele, que o mais ele fará. Graça e paz.